Que está encharcada pela presença de Deus. Eu falo para a mulherada, nem maquia, nem passa rímel. Depois da ministração é tudo panda. A glória de Deus. Quem aí tem lugar do lado que pode acenar, que tem lugarzinho, tem gente ainda em pé? Isso. Quem está em pé quer sentar? Essas irmãs aqui, ó, estão acenando que tem lugares para sentar. Pode falar se é 2, 3, 1. Aleluia. Tão bom estar aqui na presença de Deus. Tão bom estar aqui com mulheres. Glória a Deus. Cada quinta é um desafio novo. De algo que o Senhor quer fazer. Aleluia. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é digno. Será que você pode fechar os seus olhos só um pouquinho? Descansar o coração na mão daquele que é fiel. Será que você pode experimentar da fidelidade de Deus? Ele é fiel, Ele é digno, Ele é exaltado. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos nesse lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito feliz mais uma vez de estar aqui. Tem mulheres de cidades circunvizinhas daqui que não são de Criciúma. Araranguá. Tem alguém de Tubarão? Tubarão, tem alguém? Mais alguém de outras cidades? Cocal? Então agora nós estamos tudo em casa hoje. Hoje, como diz, hoje a Bardela vai vir. Quando é os de casa, né? Quando o pai diz não tem visita, não tem visita. Então é os de casa. Mas eu estou muito feliz realmente de estar aqui. Eu sinto que hoje há uma unção nova nesse lugar. A palavra que Deus trouxe ao meu coração faz uma semana atrás, algo que Deus trabalhando no meu espírito, e eu acredito que aquilo que Deus começa em nós, Ele se transforma num rio de água viva para a vida eterna. Ele disse assim, olha, se você beber dessa água, eu vou fazer de você um rio. Toda vez que você bebe da presença de Deus, nunca é só para você. Às vezes você chega aqui buscando algo para você, mas você termina se transformando num rio para tantas pessoas ao teu redor. Raízes e asas, o nome da ministração de hoje, fundamento e propósito. E às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas demora tanto para curar. Já percebeu isso? Que às vezes a gente fala, eu não estou curada disso ainda. Quem já pensou assim? Você acha que está curada, daqui a pouco acontece alguma coisa, você percebe que você se fere com aquilo. Aí você pensa, poxa, não me sarei disso ainda. E quando eu construí essa palavra, eu falei, Deus, mas falar de novo sobre raízes, sobre cura, por que isso, Senhor? E o Senhor trouxe algo no meu coração. Quem aqui já quebrou joelho, quebrou perna, quebrou braço, incomodou a família? Quem aqui já fez isso? Então, eu, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas geralmente quando eu converso com alguém, né, que teve algum trauma, acidente de carro, que foi machucado, às vezes o trauma é tão forte que a pessoa nem sente dor na hora, não é assim? Está lá com uma fratura exposta, nem sabe que está com a fratura exposta, porque o impacto é tão forte que a dor, parece que o corpo assume ali uma anestesia e a pessoa não sente dor. Mas quando chega no hospital, que a pessoa vai tomar anestesia, vai ser cortado, limpado, vai recosturar aquilo, o que acontece, gente? No outro dia da cirurgia, hematomas, fica tudo roxo, inchado, aquilo parece pior do que, parece que estar ferido era melhor do que estar costurado, não é assim? A gente pensa, meu Deus, quem fez cirurgia plástica pensou de certeza o que eu fiz da minha vida, Senhor. Minha barriga com aquele negocinho agora. Então, e aí Deus falou assim comigo, filha, e eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Às vezes, a recuperação vai doer mais do que o trauma. Às vezes você vai sentir mais dor quando Deus estiver te restaurando do que daquilo que você foi ferida. Às vezes você é machucada com algo que eu acho terrível, que é o adultério, que mexe com tantas áreas da mulher, né? Quando o marido escolhe estar com outra pessoa, escolhe trair, escolhe abandonar o lar, e aquele trauma vem de uma forma tão forte. São dias de choro,
dias que o chão sai, né? Debaixo dos pés. É impossível uma mulher ficar equilibradamente bem debaixo disso. Mas sabe, se esse homem vem, se arrepende e pede, me perdoe, eu errei, eu me posicionei errado, eu quero voltar, muitas de nós pensaríamos, Deus me livre, né? Mas nunca aconteceu. Se não aconteceu com você, não fale isso. E às vezes essa pessoa dá aquela chance, né? Aquele marido volta então para dentro de casa. E eu digo para vocês que a restauração é muito pior do que o ato em si. A dor de dormir com alguém que já traiu você. A dor de olhar para aquela pessoa e ter que ser restaurado. A confiança. Vocês agora estão me entendendo o que eu quero dizer? Que às vezes ser ferido não dói tanto do que a gente submeter aos processos de Deus para sermos curados. Às vezes a gente vem para Deus e vem com umas expectativas erradas. Ah, Deus, está aqui minha ferida. E Deus pega um bisturi e você fala, o que o Senhor está fazendo? O Senhor vai aumentar. Às vezes ele aumenta aquele buraco. Abre, começa a mexer, tira a sujeira. E por isso que muita gente foge do processo. Porque é mais fácil, às vezes a gente vem para um culto, uma igreja, e a gente diz assim, Senhor, eu quero a minha bênção. Gente, a cura não é instantânea. Deixa eu falar isso para vocês. Deus pode fazer um milagre muitas vezes, e Ele faz. Mas no processo, ela não é instantânea. A cura, ela demora um tempo. Então, hoje talvez o Espírito Santo está te mostrando que, por que está doendo tanto agora? E às vezes eu recebo tantas palavras de pessoas que falam, mas por quê? Por que, pastora, está tão difícil agora? Agora é que eu estou orando, que eu estou buscando. Eu falei, agora é que você está no processo de restauração. Eu lembro que quando eu passei por um processo no meu casamento de separação, nós nos separamos por 4 meses. Quando eu tinha 1 ano e meio de casada. Nós nos separamos por 4 meses. E nesses 4 meses, muitas coisas aconteceram e a gente decidiu voltar. Gente, eu digo assim, que nós voltamos e eu sempre falei, né? Depois que aconteceu que eu me liguei que foi isso, mas nós passamos 9 meses de luta. 9 meses que eu pensava assim, não valeu a pena eu ter voltado, meu Deus, para quê? Era brigas, 9 meses de acusações, 9 meses. E aí eu descobri que a restauração ela é dolorosa, mas vale a pena. Porque depois de 9 meses, um novo casamento nasceu. Às vezes a gente não sabe, mas a gente está gerando algo novo em Deus dentro de nós. Hoje eu vi uma foto que me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto uma foto de um útero. Útero mesmo. A gente vê desenho de útero, mas não tinha visto uma foto dele. E aí eu vi a foto, um ginecologista postou nas redes sociais, um útero. Gente, é tão pequenininho. É muito pequeno. E ele falava assim, aquele cara que nem cristão, falava assim, como que pode um útero tão pequeno gerar um bebê tão grande, esticar de uma forma tão grande? Ele disse, só pode ser Deus. Eu digo para você, como que nós, às vezes tão pequenos, podemos gerar coisas tão grandes. A natureza revela o Criador. Existem coisas que Deus quer. Você acha assim, não vou dar conta, Deus. Deus, eu não vou dar conta disso. Você vai dar conta. Você vai dar conta de tudo que Ele colocar na sua mão para gerar. E eu devo adverti-las que a dor da recuperação será muito maior do que a dor da lesão. Queremos que Deus nos cure e faça rapidamente sem dor, né? Quem que não quer? Mas quando isso não acontece, a gente quer, sabe o que é? Esconder as nossas dores. E eu descobri uma coisa. Aqui está uma tragédia, quando nós escondemos as nossas dores. Não temos forças de espírito, ou talvez até uma integridade, de permitir que Deus sare a nossa alma. A gente não tem nem força. Eu já aconselhei pessoas que eu falo assim, mas vem cá, vamos buscar esse lugar juntas. Ela só quer desabafar os problemas. Daí quando eu dou a solução, não, então vamos orar, não tenho força. Eu quero dizer que você nunca vai ter força, mas a sua força está nele. A gente vai pequeno, a gente vai às vezes sem andar, até rastejando, mas você sai de lá cheio de uma força que não é sua. A nossa força é muito pequena. Você sabe como é que é a nossa força? Chega uma hora dessa do dia, a gente já está super cansado.
Tem mulheres aqui que estão resistindo ao cansaço físico do dia, que trabalhou, fez tanta coisa, resolveu tanto problema. Mas a força de você estar aqui hoje sentada não vem de você, veio daquele que te chamou. Quando você vive em Deus, você usufrui de coisas que você jamais imaginou. Sabe? Você foi ferida. Seu coração está destruído. Mas sabe de uma coisa? Começa aos poucos um tecido de cicatrização. É aos poucos. Esse tecido vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre asas e raízes. O porquê disso. Eu estava esses dias olhando um passarinho voando. A Bíblia não fala, observai os pássaros. Gente, as coisas mais simples da Bíblia a gente deve praticar. Você já observou os pássaros? Já observou o passarinho? A gente está na corrida e não consegue observar. A Bíblia mesmo fala, olha, não andem ansiosos, né? Olha os pássaros, eles não fiam, não tecem. E eu estava observando os passarinhos e tal. E veio uma palavra no meu coração tão forte, dizendo assim, está vendo esse passarinho? Eu comigo mesmo. Mas acredito que foi o Espírito Santo. Ele só voa porque ele teve um ninho e ele tem um ninho para voltar. Eu falei, é verdade. Esse passarinho passou por um processo. E outro dia eu estava falando com a Tereza que ela achou um passarinho caído do ninho. Magricelo, sem pena, jogado. Lá foi a Tereza com uma mamadeira de leite para o passarinho. Sobreviveu, Tereza? Não sobreviveu. Porque precisa do quê? Do ninho. E sabe? Eu descobri uma coisa. Que às vezes nós não... O passarinho, ele nasceu com o quê? Com asa, não nasceu? Mas ele nasceu pronto para voar? Pensem comigo. Não. Ele tem uma asa, ele nasceu com DNA para voar, para alcançar lugares altos. Mas ele precisa do quê para se desenvolver? Do ninho. E quando esse processo do ninho ele é quebrado, ele não consegue voar. Já viu gente, e talvez você pode olhar para você também, que não conseguem voar, que não conseguem alavancar nada. Somente pessoas na área financeira, abre um lanche, não, agora vai dar certo, nós vamos trabalhar, não sei o que, lanche fale. Abre uma loja, não, mas agora vai dar certo, não sei o que, vai. Agora vamos fazer uma faculdade, não termina. E por aí vai, já viu? Que a gente não termina. Aí entra num relacionamento, não dá certo, já não resolve um, já entra no outro, já sabe que vai dar problema. Às vezes eu olho mulheres que se envolveram com um cara que o cara não quer nada com nada. O que esse cara vai ser? O que ele vai fazer? Vai acabar com o teu coração. Aí pega, sai e para se curar entra num outro que não quer nada com nada. O que vai acontecer? As feridas vão ficando cada vez mais profundas. E daqui a pouco essa menina pensa assim, não adianta, não dá nada certo para mim. Esse negócio de casar não é comigo. E tem meninas, eu vou rasgar, posso falar? Que embarcam na onda de ser amante de homens casados. Elas foram tão infelizes em relacionamentos que elas pensam assim, então agora, já que nenhum homem vai me assumir, pelo menos esse paga minhas contas. Eu estou falando sério, gente. Por ninhos quebrados. Às vezes você olha para uma pessoa dessa, a gente já julga, já fala, por que sem vergonha? Mas sabe de uma coisa? São mulheres, às vezes, que não tiveram um ninho, não tiveram lugar para se reconstruir. Elas têm tudo para voar, mas vivem presas. É igual a águia e galinha. A águia, ela nasceu para voar alto. Mas se a gente cria uma águia junto com uma galinha, daqui a pouco ela vai descobrir que ela não é uma galinha. E eu quero dizer para você hoje, Deus quer reconstruir você para que você seja tudo aquilo que Ele te chamou para ser. Às vezes a gente fica com asa, mas não sabe voar, porque a gente nem foi ensinado. E eu acredito que hoje, Deus vai nos voltar a alguns lugares que nós precisamos consertar. E é por isso que eu digo que às vezes se recuperar, o tempo de recuperação dói mais do que a lesão. Me entendem? Porque às vezes a gente vai ter que voltar em alguns lugares para restaurar. Eu queria falar um pouquinho hoje, nós já vamos ler a Bíblia daqui a pouco. Pode abrir agora. Eu queria falar
2 Reis 2, 19. Pessoas que, a gente olha, que tem tudo para dar certo, para alavancar, e a gente não entende por quê elas não conseguem. Se nós cavarmos, descobriremos ninhos quebrados, relacionamentos rompidos de uma forma traumática. Queria falar aqui, vamos lá, no 19, 2 Reis, lá no começo da Bíblia, 2, 19, diz assim: certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa região boa, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com a água e jogou ali o sal. E disse ele: assim diz o Senhor: eu purifiquei esta água, ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Fala de uma história de uma cidade que vocês podem observar que ele diz aqui, ó. A cidade está situada numa boa região. Tinha tudo para dar certo. Mas ela era infértil porque na fonte dela a água era amarga. As águas daquela cidade provocavam morte e não vida. Por isso que Deus, às vezes, Ele permite ir na nossa fonte. Hoje o Espírito Santo vai tocar na nossa fonte. Porque você foi feito não para a morte, mas para a vida. Ele nos chamou para a vida. E você sabe que existe um ninho. O primeiro ninho que eu quero falar é um ninho chamado família. É um ninho onde a gente chega. Eu não sei se você foi recebido com alegria quando descobriu que você é uma menina. Né? Eu não sei se você foi recebido com tristeza. Poxa, uma menina queria tanto um filho homem. Às vezes passamos por isso. Os nossos pais, até sem sabedoria, fazem... Eu sempre digo assim, ó, se está grávida, não elege favoritismo. Pede a Deus que seja feita a tua vontade. E você nasceu menina com um propósito. Você nasceu numa casa. Cada uma de nós aqui tem uma história. Às vezes eu estou lá no meu escritório recebendo algumas mulheres para conversar. E às vezes eu tenho que pegar um lenço e chorar junto das histórias de vida. Esses dias conheci uma moça, vocês vão conhecer ela daqui a um tempo, ela está congregando com a gente. E ela foi uma menina que os pais morreram muito cedo, ela ficou órfã de pai e mãe. E não tinha ninguém que pudesse da família ficar com elas. Então ela e as irmãs foram para um abrigo. E ela disse que foi criada num abrigo, e você pode imaginar tudo o que aconteceu naquele abrigo. E hoje ela é uma profissional maravilhosa, bem conceituada da área, tem uma filha, uma menina curada, tem relacionamento com Deus. E ela assim, não estou aqui querendo chorar minhas mágoas, falou para mim, nem pedir ajuda, eu só estou querendo que você conheça a minha história. Eu falei, meu Deus, às vezes por bem menos eu vejo gente se estribuchando no chão. E Deus falou assim comigo, filha, todos nós somos moldados pelo sofrimento. Aí às vezes eu recebo no mesmo lugar uma menina que tem pai, tem mãe, tem tudo, tem carro. Entende? O pai paga a faculdade, ela tem a roupa que ela quer, ela faz o que quer da vida e ela está em depressão. Me diz quem que entende isso? E eu descubro que não está no ter ou não ter, está naquele que se agarra em Todo-Poderoso. É no tanto que nós nos agarramos em Deus no meio do nosso sofrimento. E eu queria te perguntar hoje, como foi seu ninho chamado família? Ele vai falar muito do que você tem vivido. Sabe por quê? Não vai falar de quem você é, porque você não é igual às mulheres da sua família. Você pode receber isso em nome de Jesus? Você não é. Você não é as mulheres que se relacionam com você. Você também não é. Você é alguém que Deus desenhou para você. Essa é você. Mas às vezes nós não sabemos quem nós somos, então nós vivemos com o que nós aprendemos. Então a gente repete. Esses dias o Sami,
O marido da Jerusa estava ministrando aqui, eu recebo muito. E ele estava falando que a mãe foi fritar lá uma linguiça e ela cortava as duas pontas da linguiça e fritava. A filha casou, o que ela fez? Quando ela pegava a linguiça, cortava o quê? As duas pontas e fritava. Aí um dia a menininha perguntou, mãe, por que tu corta as duas pontinhas da linguiça para fritar ela? Pois é, minha mãe fazia assim e eu vou fazer, e eu faço, então vamos lá perguntar para a avó. Mãe, por que a senhora cortava as duas pontas da linguiça na hora de fritar? Ai, a minha mãe fazia, não sei. A Bisa estava viva, vamos na Bisa. Foi na Bisa, oi, né? Bisa, fala por favor, por que a senhora fritava? Ela falou, porque a minha frigideira era pequena, aí eu tinha que cortar. Aí você repete coisas, não porque você... Até sem saber, quem já brigou com um filho e falou, vocês querem me ver morto no caixão? Vocês querem me matar? É coisa que você ouviu. Vocês vão ver, eu vou sair por aquela porta e nunca mais vou aparecer. Todo mundo rindo, porque, né? Ou já ouviu ou já falou. Pensa o desespero da família. Eu vou pegar uma BR e eu vou reto toda a vida. E a gente repete. Eu não sei você, mas eu quero confessar. Às vezes lá em casa eu tenho atitudes que eu digo assim, sangue de Jesus tem poder. Quem é este ser onde ele se criou? O que vive, o que come? Igual o Globo Repórter, meu Deus. Porque às vezes a gente... E às vezes, muitas vezes é só repetindo. Porque pensa comigo, se você parar para pensar, você não faria muitas coisas. É porque a gente não pensa. Você vai se arrepender muito das coisas que você faz sem pensar. Agora, se a gente consegue contar até 10 e pensar, aí você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Eu sei, gente, porque eu sempre digo assim, todo mundo fala maldição familiar. Ai, que medo da maldição familiar. Meu Deus, e agora? Meus pais se separaram. Eu vou ser uma pessoa separada. Eu quero dizer uma coisa para você. A maldição familiar, ela existe, tá? Porque às vezes a gente vê coisas se repetindo na vida dos outros que a gente fica assim, meu Deus. Eu mesmo fico assustada quando eu vejo repetições. Mas para aquele que está em Cristo, para aquela mulher que está com o coração em Deus, não existe. Sabe por quê? A maldição, ela é quebrada com posicionamento em Deus. Se a sua mãe e seu pai tinham certos posicionamentos, você sabe que está errado, você não faz. Entenderam? Não faz. O que vai acontecer? Você vai por um outro caminho. Às vezes a gente sabe, a gente vê coisas dando errado para pessoas, e a gente vai lá e faz a mesma coisa, o que vai acontecer? Vai dar errado. A receita do bolo está dizendo isso. E se você nasceu em uma casa sem estrutura, sejam quais sejam essas estruturas, você poderá ter suas asas comprometidas. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês, eu gosto de falar. Meu pai, ele tá escutando todas as ministrações no YouTube. Chega aqueles parentes, sabe aqueles parentes distantes? Aqueles que a gente nem conhece, mas nossos pais. Chego lá na casa da minha mãe, ela bota no YouTube as minhas ministrações. Eu falei, Deus, misericórdia, agora eu tenho que cuidar do que eu falo. Se o pai estiver assistindo, pai, eu te amo. E quando o filho quer fazer arte, ele fala, mãe, te amo. E o pai sempre foi assim, um homem sossegado. Então, fala, pai, vamos viajar? Ai, Deus me livre viajar. Ai, que incomodação. Não, pai, vamos, a gente era pequeno, vamos. Não, quero descansar. Sabe aquele tipo de pessoa que se não dorme domingo à tarde vira um monstro? O pai tinha que dormir. E eu tinha uns tios bem festeiros que iam para Lagoa, iam viajar e não sei mais aonde. E o pai nunca queria. Não. Aí ele chegava na mesa, nós tudo emburrado. Ele chegava na mesa, não, fico tranquilo. Aí nós dizíamos assim, é porque a gente queria ir lá e comer um x-salada. Aí ele dizia assim, arroz e feijão, para que é melhor?
frita um ovinho, olha para que é melhor. Nós ficávamos desesperados, eu e meu irmão. Que pai? O pai não entende. E sempre assim, pai, vamos em tal lugar. Não quero me incomodar. E o que aconteceu? Sem querer, eu absorvi essa frase, sem querer. Esses dias, estava quente, todo mundo lá em casa bem assim, faceiro. Aí o Theo bem feliz, ai amor, vamos em tal lugar. Eu falei, ai rapaz, para que tu vai te incomodar? Aqui é o ar-condicionado. Nós estamos deitados aqui, achamos as meninas, brincamos com elas. Daí eu peguei, ai Theo, eu falei igual o pai agora, Deus. Eu falei, me ajuda. Eu falei, vamos sair, vamos. Na hora eu lembrei, porque a gente acaba absorvendo daquilo que nós aprendemos. E sabe, e olha como o diabo ele é sujo, ele sabe aonde. Viajar faz parte do meu chamado, do meu propósito. Faz parte. E olha o que o diabo queria tirar de mim. Para que eu permanecesse na minha zona de conforto. Que não é o lugar que Deus me chamou para estar. Os navios ficam lindos no porto, mas não foi para o porto que eles foram criados. Então talvez você está cortando as pontas da salsicha, da linguiça, e você nem sabe por quê. Eu quero hoje te dizer, você não é as mulheres da sua família. A sua casa, de onde você veio, não define você. Às vezes a gente se limita por aquilo que a gente viveu, quer dizer, isso não te limita. Não limita o que os seus pais viveram, o que pessoas ao seu redor viveram, não limita você. Você é muito mais. Deus te chamou para romper. Sabe uma coisa? Eu estava ouvindo uma ministração daquela menina Fabiola Mello. Já ouviram a ministração dela? A menina é filha de pastor, Deus está levantando ela aí no Brasil, é uma bênção. E eu estava ouvindo uma ministração dela que ela falou o seguinte, Marta e Maria, quando estavam lá com Jesus, Marta, ela estava fazendo aquilo que todas as mulheres daquela época faziam, limpar a casa e fazer comida. As mulheres não eram autorizadas a estar ali no meio da reunião dos homens, entendem isso? Então Marta estava fazendo, tanto que ela foi com tanta certeza falar com Jesus. Não vê a minha irmã, olha lá, é louca. Tipo assim, faz alguma coisa, tira ela da sala. Porque as mulheres não ficavam ali ouvindo Jesus. Maria ousou ser alguém muito diferente das mulheres da família dela. Sabe de um segredo? Quando você fica aos pés de Jesus, é impossível você ser igual. Maria sentou aos pés de Jesus. E naquela época ela fez uma coisa que ninguém da família dela tinha feito. E sabe, e Jesus ainda a defendeu, falou, olha, ela escolheu a boa parte. Quando você entra nesse lugar, você não é mais a mesma. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você viva uma vida de mesmice, de uma repetição. Não entre nisso. Não entre nisso. Comece a pedir, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? E mais do que isso, se você veio de um ninho quebrado e você sente que às vezes você não alavanca em algumas áreas, você não voa, porque o ninho está quebrado, o Senhor hoje vai levar você para um lugar de conserto. Sabe? Às vezes o inimigo, ele não nos impede de nascer. Não impede. Mas ele nos impede de desfrutar aquilo que Deus colocou dentro da gente. De desfrutar. Já viram aquele filme da Era do Gelo? Que aquela mamute acha que era um gambá? Quem viu? Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Ela foi criada por quem? Por um casal de gambás que teve mais 3 gambazinhos. É gambá, né, gente? É isso, né? E aí, na mente dela, ela é um gambá. Ela dorme igual um gambá, daquele tamanho. Se você não viu, vale a pena ver. E ela, tudo como um gambá. Até que um dia chega quem? Um mamute. E diz o que para ela? Oi, mamuta, você é um mamute. E ela, não, eu sou um gambá, de certeza. Eu fui criada pelos meus pais, sou um gambá. Não, você é um mamute. E há uma discussão ali até que ela descobre que ela é uma mamute. Tem mulher que vive igual um gambá. Que vive lá, fazendo coisas de gambá, mas você não foi chamada. Você tem um propósito, você tem algo sobre a sua vida. E às vezes Deus permite chegar alguém para nos despertar.
Quantos de nós não fomos despertados por pessoas ao nosso redor de quem nós realmente éramos? Gente, eu vou falar do que eu sou porque eu acredito que é o que eu sou uma águia. O meu olho, eu digo assim, eu estou aqui na igreja ali embaixo, mas o meu olho, ele capta muita coisa. O que o meu olho não capta, o Espírito Santo fala no coração. E às vezes, Deus me dá lá tomando banho, lá em outro lugar, palavras específicas para as pessoas que estão aqui. Porque eu falei, Deus, o Senhor colocou algo no meu coração que levanta pessoas. A palavra que eu recebi um dia foi que na minha voz, pessoas iam se levantar, então eu creio nisso de todo o meu coração. E quando eu vejo pessoas ao meu redor, minhas amigas, mulheres, eu estou sempre procurando uma palavra para liberar, porque uma palavra liberta, lembra de quem nós somos. Às vezes a gente está tão envolvido na nossa vida, envolvido em quem nós somos, nossos problemas, que a gente esquece quem a gente realmente é. Eu queria que você abrisse agora Salmo 139, abre rapidinho aí. Salmo 139, 14. Quem está grávida aqui? Que pode, revelar, levanta a mão. Nossa, gente. Bastante mulher grávida. Deus abençoe a gestação de vocês. Olha aqui, mamães. Vocês escutem e todo mundo aqui observa isso. Davi falando, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E que, quando acordo, tu ainda estás comigo. Não importa a forma como você nasceu. O Senhor escreveu todos os seus dias. Sabe qual é o nosso segredo? É nos lançarmos para esse lugar, descobrirmos quais são as palavras que Ele colocou sobre as nossas vidas. É impressionante como Deus ele tem o desejo de consertar os nossos ninhos para que a gente alce voo. Às vezes, a gente quer tomar remédio para febre, não é assim? A gente vai e toma remédio para dor, mas aquilo só é um paliativo de algo que é superficial. Às vezes está bem mais lá no fundo que precisamos consertar. Entendem isso? Hoje, talvez está com alguns sintomas de reprovação na sua vida. Alguns sintomas que você diz, meu Deus, parece que nada vai para frente. Quem sabe não é hora de você voltar ao ninho? Eu lembro que quando eu me converti, eu entreguei minha vida para o Senhor de todo o coração, porque eu sempre fui da igreja, desde pequena, religiosa, e para mim a pior raça para realmente se converter é aqueles que nasceram nos bancos da igreja, que acompanhavam os pais. Porque eles não tiveram a escolha. Eles estavam dentro da igreja. E por ali ficaram. Então, às vezes, são pessoas desconectadas do coração de Deus, como eu era. Faziam por ritual, por religião. Sabe, a ceia, para mim era um ritual tenebroso. O dia da ceia eu quase morria na minha casa. Porque assim, Deus vai me matar. Olha o que eu fiz. E ainda no culto de ceia, eles faziam, sabe aquele culto de terror? A mão de Deus vai vir. Porque se você não sei o que... Aí ficava aquela assim, quem vai pegar uma aqui não vai botar a mão, já... Lugar de julgamento. Então, para mim era horrível. Eu não sei se você teve essa experiência, mas foi terrível para mim. Então, ceia para mim, quando eu me converto, a ceia é um lugar de intimidade e comunhão com Ele, sem medo. A ceia é um lugar que, no meio dos meus irmãos, nós trazemos a memória de Cristo. E tantas coisas foram arrancadas da minha vida. E quando eu me converti, que eu conheci Jesus e comecei a caminhar com Ele, sabe, às vezes... Uma pessoa que já nasceu assim, num ambiente religioso, só a experiência de Paulo para salvar ela. Cai do cavalo. Cai do cavalo, fica cego, não entende nada, cai numa humilhação. Deus vai lá, pega no colo, restaura e ainda chama e envia. É o que Ele faz. A gente pensa, Deus é esse. É isso que Ele faz. E sabe, quando eu voltei, conhecer a Deus,
primeiro lugar que Deus me levou foi para o ninho chamado família. Tirei um dia todo mundo lá da sala da minha mãe, fiquei com meu pai, consertei com ele, precisava consertar. E foi a partir daquele dia que tantas coisas mudaram na minha vida. Às vezes tem filhos, tem raiva dos pais, ira dos pais, coisas mal resolvidas no seu ninho, aí você casa, não dá certo, aí você tenta alguma coisa. Em nome de Jesus, se tem alguma coisa mal resolvida lá na sua casa, volte hoje, por favor. Resolva. Conserte o seu ninho para as suas asas serem liberadas, para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Em Lucas, não precisa abrir, 8, fala de um homem que todas as vezes aquela palavra mexe comigo quando eu leio, mas eu nunca tinha pregado sobre ela. É sobre um homem, sabe aquele homem endemoniado, um gadareno, que chega para Jesus, os demônios falam, por favor, porque você está nos atormentando. Quem já leu essa passagem? No final, a Bíblia diz que então Jesus liberta aquele homem daqueles demônios de uma forma sobrenatural e surpreendente. É tão lindo que diz assim, num versículo ali, depois você lê em casa, se você quiser anotar, é Lucas 8:26. Diz assim, quando a cidade chegou, o homem estava são, vestido, sentado ao lado de Jesus e conversando. Você imagina que vida que esse homem tinha. Entendem isso? Ele era lançado na lama, lançado no fogo, destruído. E ele estava sentado com Jesus, são. E aí ele fala assim, e todo mundo ficou com muito medo. Meu Deus, que poder é esse? Esse homem sempre foi muito doido e tal. E ele fala para Jesus, por favor, Jesus, eu quero te seguir. Deixa eu te seguir, porque eu quero estar onde tu estás, a cura está em ti. Sabe, esse menino, ele revela muitos corações dentro das igrejas. Em casas de missões. Pessoas que se voltam em missões, às vezes, sabe? Tem casas de missões, bases missionárias que são bases de fugitivos. Pessoas que romperam com família, não obedeceram os pais e querem uma liberdade falsa para fazer o que querem. Entendem o que eu quero dizer? E esse cara falou isso, eu quero então, me leva para onde tu quer, Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Porque Jesus disse para todos, vem, segue-me. Ele não falou para aquele jovem rico, vende tudo que tu tem, vem, segue-me. Ele falou para Mateus, ele falou para tantos outros, vem. Mas ele olha para esse moço com tanto amor, eu acredito, e ele diz, filho, você precisa voltar para sua casa. Você precisa abrir a sua boca e falar tudo aquilo que eu fiz em você. Eu preciso, através da sua vida, curar muitas vidas. Era como se eu dissesse, filho, você machucou tanto seu ninho. Você feriu tanto a sua família. Você imagina quantas feridas. Os relacionamentos. Você não pode me seguir assim. Você precisa voltar e consertar a sua vida. E aquele homem vira as costas e vai para a sua casa. E a Bíblia diz que muitas pessoas começam a crer em Deus através da vida dele. Tem gente travada em ministério porque Deus falou, não posso, preciso que você volte para sua casa e conserte quem você foi. Eu preciso que os seus vejam aquilo que eu fiz dentro de você. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência. Às vezes tudo fica tão travado, a gente não sabe por quê. Porque os nossos ninhos precisam ser restaurados. Quem está comigo? Tem um ninho chamado relacionamentos. Sabe? As nossas primeiras... como é que fala? Deixa eu ler aqui. Experiências. Nossas primeiras experiências de relacionamento foram na escola. Não é assim? É a primeira vez que a gente sai de casa e vai para o mundo social. Às vezes, eu tenho uma filha de 4 anos. E a gente, na nossa idade adulta, a gente acha que tudo que é deles é pequeno, não tem importância, mas são muitas coisas importantes. Do tamanho deles, mas são importantes. Eu troquei ela de escola esse ano, e eu fiquei com o coração bem apreensivo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser e tal? Ela se deu super bem na escola, ela encarou de boa. Quando chegou hoje, ela assim para mim, mãe, arrumei ela, eu tô com medo. Gente, aquilo acabou comigo. Me abaixei e falei, o que, filha? Mãe, eu tô com medo. Eu olhei para a mãozinha dela, tremia. Daí eu falei, filha, mas
por que tu está com medo? Ela falou, mãe, porque eles não são meus amigos. Ai, eu disse verdade. E com certeza, criança, se ela já não é da turminha, a gente sabe como é que é. E aí eu tive a oportunidade de ministrar com ela. Eu falei, filha, mas tu é tão preciosa, tu é tão querida, tem tanta coisa boa no teu coração. Chama a professora, conversa com a prof que tu tá com medo. E a professora com certeza vai chamar os amiguinhos e eles te amam. Eu falei, só que ainda não... Leva um tempinho para a gente fazer relacionamento. Ela assim, daí amanhã de manhã... Ela disse assim, eu disse, isso, amanhã de manhã já vai estar diferente. E às vezes as nossas maiores feridas são nesses lugares porque a gente não teve uma direção e um lugar para nós nos posicionarmos. E eu penso que às vezes a gente vem, às vezes a pessoa tímida, não é que ela é tímida, ela tem medo de expor, vergonha. E são ninhos que precisam ser consertados, porque isso reflete a forma que você vai se relacionar com a amizade. Já viu aquela pessoa que é amiga, mas Deus o livre ser amiga dela, ser amiga de outra? Toquei na ferida, né? Já viu isso? Amiga que fica com ciúme de amiga. Gente, eu não entendo isso. Sinceramente, isso não me cabe aqui na minha cabeça, não entendo, mas existe. Ciúme. Amigas que têm DR uma com a outra. Por que você foi lá e não me levou? Porque não sei o quê. Porque, meu Deus. Mas isso tudo vem de uma infância mal resolvida. Porque se a gente não é resolvido, a gente não vai ter quê? Não vai ter asa para voar. Vai sempre virar no... Já viu assim, ó? Olha só. É um sintoma. Essa palavra eu não vou conseguir terminar hoje. Eu vou ter que fazer outro dia ela de novo. Mas eu vou falar a última agora. É um sintoma. Você vive uma situação com uma pessoa... difícil, horrível, ela fala mal, e você também, porque não vem dizer que não. Aí tal, aquela coisa toda, aí rompeu. Ai, não quero mais, glória a Deus, tal, porque a pessoa espiritualiza ainda o negócio. Daqui a pouco, você está num novo relacionamento com uma pessoa, uma amiga, tal, acontece a mesma coisa. É de se pensar que o problema pode ser você. É de se pensar que você fala demais, você abre a sua vida demais para a pessoa errada. É de se pensar que talvez... Você já parou para pensar que talvez o errado da história é você? Às vezes você está bravo com o seu marido, você nem passa na cabeça se você está errada. Ele é o errado. Mas é sério, gente, esses dias eu parei para pensar, será que eu que estou errada? Porque ele falou com tanta veemência, mas eu não sei o que. Eu falei, é verdade, né? Eu falei, eu estou errada. Eu chamei ele, eu estou errada. Ele, Quem está dentro dela? Ele. Eu falei, não. Verdade, eu não devia ter falado daquele jeito, eu errei. Mas estava cheio da razão. Você já parou para pensar que às vezes você é o problema? A gente não para, né? Porque na Bíblia, a gente sempre é Davi, nunca Saul. É de rir, né? A gente sempre é a parte boa, injustiçada, que merece de... Não, Deus vai ver os meus inimigos. A justiça de Deus. Cuidado. Porque Deus é justo. Ele não está do lado de ninguém. Ele é justo. Eu acho melhor você clamar por misericórdia do que justiça. Que a misericórdia é muito maior que o juízo. Sabe? Deus, às vezes, e a gente não consegue alavancar nada. A gente está sempre de mal com alguém. A gente está sempre... Quer ver? Eu conheço uma fulana que ela entrou num lugar novo. Daí eu já pensei assim, já fez confusão lá de certeza. Eu e a minha mente. Não, de certeza. Falando para ninguém no meu coração. Achei uma fulana que estava lá. Ô, fulana, como é que tá a ciclana? Bah, guria, ela é confusenta. Eu falei, sério? Já dividiu o negócio, já deu uma confusão. Eu falei, meu Deus. Aí tu vai conversar com ela, vai dizer, não, ninguém presta. Eu até já tentei, mas olha só, quem sabe? Quem sabe não é você. Como diz o Telmo, quando tudo dói, às vezes não é o tudo, às vezes é o dedo que está destroncado. Às vezes você precisa ser sarado. Gente, e Deus ele não se deixa enganar pelas nossas... sapateando. Já viu o filho sapateando no mercado, como é que é? A Vitória sapateou uma vez só. O Telmo olhou para ela e falou, tu não é argentina?
Ela sapateando, deixamos ela sapatear. Depois, criança é engraçada, né? Sapateia, chora, levanta, enxuga as lágrimas e embora. Chegou no carro, ela teve uma conversa com o pai dela. Nunca mais sapateou. Então Deus, Ele não se comove com... Ele quer nos sarar. Às vezes a gente está achando, quem é o errado da história? Não importa, importa que Ele quer nos sarar. Sabe, se é você, volte atrás hoje em nome de Jesus. Para que as suas asas sejam ativadas e liberadas. Para que você seja tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Você só pode ter propósito com fundamento. Você só pode ser alguém que tem algo construído se você tem algo fundamentado. Se não, pode até construir, mas vai acontecer o quê? Vai cair. Tem um seminário na Jocum, que o nome é Asas e Raízes, Raízes e Asas. Sempre tive vontade de participar, nunca participei. E eu estava lendo ali um tema deles, que diz assim, que o filho pródigo, ele tinha asas, mas não tinha raízes. Ele quis voar sem ter raiz. O que aconteceu? Ele teve que voltar para o ninho e consertar com o pai. Porque tudo deu errado na vida dele. Financeiramente, ele estava riquíssimo, ele perdeu tudo. Tudo deu errado. E o filho mais velho, o que ele tinha? Ele tinha raiz, mas não tinha asas. Ele estava preso porque ele não conhecia o pai que tinha. Eu acredito que hoje, Deus quer sarar as nossas raízes, a nossa vida. Você pode se levantar? Nós vamos orar hoje por isso. Sabe de uma coisa? Quando Deus quer nos curar e nos mostrar algo, Ele usa as nossas falências. Ele usa aquelas coisas que não dão certo na nossa vida para trabalhar, para que as coisas comecem a fluir. Eu lembro de uma época na nossa vida ministerial, nós tínhamos um projeto social no bairro Renascer, cuidávamos de crianças, estávamos lá. Gente, e eu tinha tanto projeto para aquele lugar, era tanta expectativa, mas eu não entendia uma coisa, era tanta palavra profética, era tanta coisa assim, que dizia, meu Deus, só pode ser Deus. Mas sabe, a coisa não ia. Sabe quando não vai? Tem tudo para ir, mas não vai. As pessoas olhavam para a gente e falavam isso, meu Deus, eles têm tudo para ir, mas não vão. E eu descobri depois de um tempo, quando a falência chegou, a gente teve que ser transferido para outro lugar, nós fechamos o local, demos para outras pessoas cuidar. Aí a gente foi embora com aquilo nas costas, tipo assim, que fracasso, sabe? Que dor, que vergonha. Mas eu descobri que a humilhação é um lugar maravilhoso para Deus trabalhar o nosso coração. E quando a gente chegou no nosso destino lá, o Senhor começou a mostrar para a gente, eu preciso trabalhar o coração de vocês para a hora certa de eu derramar aquilo que é de vocês. Eu não podia fazer funcionar. Hoje, olha só, gente, como Deus ele fala. A Isabela, de 4 anos, chegou para mim e para o Telmo, hoje. Tranquei a porta do quarto, estava me arrumando, liguei ar-condicionado, estava lá, ela assim, pai, mãe, eu quero dirigir e trabalhar. Eu quero aprender a dirigir e trabalhar. Bem assim. Mas que isso? Então, eu quero dirigir e trabalhar. Aí o Telmo olhou para mim e disse assim, nós somos assim com Deus, ó. 4 anos quer dirigir e trabalhar. É tempo? Às vezes a gente chega para Deus, Deus, chave e trabalho, pode me mandar, estou prontinha. Deus está falando assim para nós, você precisa consertar o seu ninho. Existem coisas na sua vida que ainda estão emboladas. Sabe aquelas coisas que ninguém sabe, que não estão resolvidas? Deus precisa tocar nelas hoje. Eu não vou chamar à frente hoje, mas eu vou pedir para você que está nessa situação, você precisa consertar o seu ninho. Você levantasse a sua mão, sinalizando, Deus, eu preciso. Deus, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor toque de uma forma profunda o meu coração hoje, Deus. Sabe, tem mulheres que estão aqui que Deus te chamou para você sarar outras mulheres. Tem mulheres que estão aqui que Deus chamou você para redimir a sua família. Deus está jogando sal na fonte. Sal nessa fonte hoje. Na sua fonte.
Talvez é algo muito bom, era tudo para dar certo, mas parece que é só infrutífero e seco. Mas eu quero dizer que quando o Espírito Santo vem com a palavra, que é o sal, que ela é jogada na fonte, a fonte é curada e começa a ter vida sobre a sua vida. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para você descobrir por que muitas coisas não andam e não caminham na sua vida, para você entrar hoje num lugar de conserto e restauração. Ainda que a restauração doa mais do que o trauma, ainda que leve mais tempo para recuperar, talvez uma batida no momento e a recuperação leva meses, não fuja do lugar de tratamento de Deus hoje, em nome de Jesus, não fuja, se renda. Deus, aqui está meu coração. Se Deus colocar no seu coração pessoas que você precisa se consertar, talvez a sua casa, a sua família, pessoas que você tem relacionamentos quebrados, coisas mal resolvidas que você não consegue vencer, falta de perdão, isso tudo aprisiona, não deixa você fluir na vontade do Pai. Eu quero hoje te abençoar com cura e restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a presença de Deus venha sobre você com graça nesse momento, com cura do alto. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aqui na minha mão, eu tenho uma nota de R$100. R$100 é a maior nota, vamos botar assim, do brasileiro. É R$100. Se eu amassar essa nota inteirinha, amassar ela bem amassadinha, se eu pisar nela, bem pisado, eu quero te fazer uma pergunta. Ela perdeu o valor? Ela não perde o valor. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que aconteceu na sua vida, você não perdeu o seu valor. Você joga fora um anel porque ele caiu na lama de ouro? Não, você vai lá catar aquele anel de novo. Você vai lavar ele e colocar ele no lugar de honra. Sabe de uma coisa? É isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. Ele está tirando algumas de nós de lugares que nós não fomos chamadas para estar. Porque nós somos valiosas na mão de Deus, nos limpando e nos lavando e nos reposicionando. Essa é a palavra para hoje. Essa é a palavra para o seu coração e para você. Deixa Ele te reposicionar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Será que você pode chegar e dizer: Deus, eu não tenho que te pedir, mas faz aquilo que está no teu coração? Será que você se entregaria a tal ponto de dizer: Pai, não é mais a minha vontade, mas é a tua? Será que você consegue entrar nesse lugar e dizer: Deus, eu sei que eu não tenho mais nada o que fazer, mas eu entrego tudo a Ti, Pai. O Senhor está devolvendo o seu valor. Não foi porque você foi abandonada, não foi porque você foi deixada, não foi por causa disso que você perdeu o seu valor. Você continua com o seu valor. E o Espírito Santo está restaurando você hoje, restaurando o seu coração hoje. Amém? Para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar
vou te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a Ele por isso, agradecer.